Sabe o que é a receita daquele bolo perfeito, o mapa no celular e até o jeito que um salário é dividido tem em comum? Pode não parecer, mas todos eles se baseiam numa ideia fundamental da matemática: razões e proporções. Hoje, a gente vai desvendar como essa ferramenta, que às vezes parece coisa de prova de escola, na verdade está no nosso dia a dia, nos ajudando a entender o mundo e a tomar decisões o tempo todo. Para começar, vamos pensar numa pergunta bem central. Como é que a gente usa a matemática para comparar as coisas de um jeito justo? Seja para acertar uma receita, entender um gráfico ou analisar os dados de uma empresa, a gente precisa de um método para enxergar a relação entre as coisas. E é exatamente aí que as razões e proporções entram em cena. Tudo começa com a ideia de razão. E olha, é mais simples do que parece. Uma razão é só um jeito de comparar duas quantidades. Pensa num time de futebol. Se ele ganhou 10 jogos e perdeu 5, a razão de vitórias para derrotas é de 10 para 5. É isso. É a base de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Ok? Se a razão é a comparação, a proporção é quando a gente diz que duas dessas comparações são iguais. É como dizer que a relação entre A e B é exatamente a mesma que a relação entre C e D. E é aqui que a mágica acontece, porque com as proporções a gente consegue descobrir valores que faltam, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, qual é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai dominar o quebra-cabeça do encontre o X. Depois, vamos aplicar isso em coisas do dia a dia. Aí, a gente aumenta um pouco a dificuldade com os enigmas do mundo do trabalho, mistura tudo com porcentagens e, no final, a gente tira a grande lição disso tudo. Vamos nessa? Nossa primeira parada, o clássico dos clássicos, o famoso encontre o X. Dominar essa técnica é que nem aprender um drible. Depois que pega o jeito, o resto do jogo fica muito mais fácil. O método é super direto e, o melhor de tudo, muito poderoso. Primeiro, a gente tem a proporção. Pensa nela como uma balança em equilíbrio. Segundo, a gente faz a famosa multiplicação cruzada. É só multiplicar em x, o de cima de um lado pelo de baixo do outro. E por fim, a gente resolve a equação super simples que sobra para achar o nosso x. Vamos ver isso na prática? Usando aquele nosso exemplo, 2 sobre 6 igual a 9 sobre x. Quando a gente multiplica em cruz, a gente chega exatamente nisso aqui. 2 vezes x é igual a 6 vezes 9. Agora, o passo seguinte é só simplificar. A gente resolve aquela multiplicação ali do lado direito. 6 vezes 9 dá 54. Pronto, aquela proporção que parecia complicada virou uma equação bem mais amigável. E o passo final? Se 2x é igual a 54, para achar o valor de 1x só, a gente divide 54 por 2, que dá 27. E pronto, achamos o valor que mantém a nossa balança em equilíbrio. E o legal é que essa técnica funciona sempre, não importa onde o x esteja. Beleza, já temos a nossa ferramenta na mão. Agora vamos sair um pouco da teoria e aplicar isso em problemas mais práticos, do tipo que a gente encontra por aí, desde calcular as medidas de alguma coisa até entender a etiqueta de um produto. Olha só esse problema com retângulos. O perímetro, para lembrar, é a soma de todos os lados. No retângulo A, a gente tem 5 mais 10, e isso duas vezes, o que dá um perímetro de 30 centímetros. No B, a conta é 9 mais 16, também duas vezes, resultando em 50 centímetros. A pergunta aqui é sobre a razão entre os perímetros de A para B. A ordem importa, hein? Então é 30 para 50, que, simplificando, dá 3 para 5. Outro exemplo rapidinho, uma embalagem qualquer. Digamos que ela tem 400 gramas de produto, que é o peso líquido, e um peso total de 450 gramas, o peso bruto. A razão do líquido para o bruto é 400 para 450. Para deixar essa fração mais fácil de entender, a gente pode dividir os dois números por 50, e aí a gente chega na forma simplificada, 8 para 9. Ou seja, a cada 9 gramas do total, 8 são só do produto. Muito bem, agora vamos subir um degrau. Vamos pegar o que a gente aprendeu e aplicar em problemas um pouquinho mais complexos, do tipo que podem aparecer no ambiente de trabalho, onde as coisas nem sempre são tão diretas e exigem um pouco mais de interpretação. Olha que situação interessante. A razão entre funcionários com ensino médio e ensino superior é de 13 para 4, mas a pergunta é outra. Qual a fração do total de funcionários que tem ensino superior? Para responder isso, primeiro a gente precisa saber qual é o total. É só somar as partes. 13 mais 4, que dá 17. Então, a fração de funcionários com ensino superior é de 4 em um total de 17. E aqui a gente tem um problema com várias etapas, então vamos com calma. A história começa com 36 funcionários. Primeiro, 1/12 pediu as contas. 1/12 de 36 são 3 pessoas. Saíram 3, ficamos com 33. Agora, atenção aqui, porque o pulo do gato é que, depois disso, 3/11 dos que restaram
foram transferidos. A base de cálculo mudou para 33, percebe? 3/11 de 33 são 9. Então, 33 menos 9, chegamos em 24 funcionários no final. Para resumir essa história toda, a gente compara o número final, 24, com o número com que a gente começou, 36. A razão é 24 para 36. E quando a gente simplifica isso, a gente descobre que hoje só 2/3 dos funcionários originais ainda estão no setor. Viu como uma simples razão consegue contar uma história inteira sobre mudança? Chegamos ao nosso desafio final. Agora a gente vai misturar tudo, proporções e o mundo das porcentagens. É aqui que a gente vê como entender essas relações faz toda a diferença. Imagina o cenário, um orçamento de R$360 mil para dividir em 3 setores. A grande chave aqui é que tudo é definido em relação ao setor B. Então vamos chamar a parte do setor B de nosso 100%. Com isso, o setor A vai receber 120% desse valor e o setor C 80%. Primeiro, vamos traduzir essas porcentagens para decimais, que é mais fácil para fazer conta. 120% vira 1,2 e 80% vira 0,8. Agora, vamos chamar a parte do setor B, o nosso 100%, de x. Então, a parte do setor A é 1,2x. A do B é o próprio x, ou 1x. E a do C é 0,8x. A soma de tudo isso tem que dar o nosso total de 360 mil. Juntando tudo, a gente chega em 3x igual a 360 mil. Primeiro vamos achar o valor de x. Dividindo 360 mil por 3, a gente descobre que x, ou seja, a parte do setor B, é de R$120 mil. Mas a pergunta era sobre o setor A, lembra? A parte do setor A é 1,2 vezes x, então 1,2 vezes 120 mil nos dá o resultado final, R$144 mil para o setor A. Um problema que parecia um bicho de 7 cabeças, mas que a gente resolveu passo a passo. Depois de passar por todos esses exemplos, dos mais simples aos mais cabeludos, qual é a grande lição que a gente tira hoje sobre razões e proporções? Exatamente isso. No fim das contas, razões e proporções não são só sobre os números em si, são sobre enxergar a relação, a conexão entre eles. É entender como uma coisa se comporta quando a outra muda. É quase como ter uma lente especial para ver o mundo de um jeito mais claro e conectado. E para a gente fechar, fica uma pergunta para refletir. Pensa no dia a dia. Qual a razão entre o tempo que se passa trabalhando e o tempo de descanso? E como entender essa razão pode ajudar a melhorar a qualidade de vida? Fica a dica. Depois que a gente começa a procurar, a gente encontra razões e proporções em todos os lugares.